Olá, meus caros. Eu sou o Erinaldo Martins, o seu professor de Ciências e Matemática. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e se cuidando, que é muito importante, né? E com muita alegria, temos essa aula maravilhosa de matéria e energia, mais especificamente falando sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Ótimos estudos para todos! Matéria e energia. Você sabe o que é uma mistura? Já ouviu a frase tudo junto e misturado? A que isso te remete? Podemos ter misturas de muitas coisas, tais como estilos, estampas, cores ou até mesmo mistura de emoções. A figura abaixo mostra, por exemplo, uma mistura de cores e formas de um tecido. Na vida estamos cercados de misturas. Por exemplo, a água que bebemos, seja mineral ou filtrada, é uma mistura de água, sais, cloro, etc. A base da alimentação brasileira é a mistura de arroz e feijão. No prato mostrado acima, entre os vários alimentos, temos a mistura arroz e feijão apesar de ainda não estarem devidamente misturados. O conceito de mistura parece claro, mas é importante definir a mistura como a junção de dois ou mais componentes. Os componentes da mistura da comida brasileira seriam, nesse caso, o arroz e o feijão. Vamos agora conhecer alguns tipos de misturas do nosso cotidiano. Tipos de misturas. Podemos ter vários tipos de misturas, por exemplo, misturas de líquidos com sólidos e apenas de componentes sólidos. Podemos ter ainda misturas com apenas dois componentes, com três, com quatro e assim sucessivamente. Além disso, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Mas o que vem a ser isso? Preste atenção nas figuras abaixo. Temos água com tinta amarela, água e óleo e suco de couve feito com água. Essas três misturas têm aparências bem diferentes. A tinta amarela está completamente dissolvida na água, o óleo está em forma de bolhas dentro da água e no suco conseguimos ainda enxergar pedacinhos da couve. Podemos dizer que a mistura de água com tinta amarela é homogênea porque, apesar de possuir dois componentes, enxergamos a olho numa mistura final como uma coisa só. O mesmo não acontece com as duas outras misturas. Tanto na mistura da água com óleo, quanto no suco de couve conseguimos enxergar facilmente os dois componentes. Essas misturas são classificadas como heterogêneas. Fases de uma mistura. Além de serem classificadas como homogêneas ou heterogêneas, as misturas líquidas podem ser classificadas quanto à quantidade de fases. Preste atenção nas figuras abaixo. Lindas elas, né? Com exceção da bebida 3 que possui uma única cor, todas as demais possuem camadas de cores diferentes. Cada uma dessas camadas é chamada de fase. Assim, dizemos que a bebida 3 possui uma única fase, enquanto as demais dessa figura têm várias fases, tantas que fica até difícil de contar. Agora fica uma dúvida. Quando as misturas forem feitas a partir de componentes líquidos e sólidos, elas serão sempre heterogêneas, possuindo mais de uma fase. Não, isso não será sempre assim. Misture um pouquinho de sal ou de açúcar em um copo de água. O sal ou açúcar será completamente dissolvido pela água, e se ninguém nos contar, não conseguiremos saber se temos uma mistura ou apenas água. Faça um teste na sua casa, que tal? Bons estudos, meus caros. E lembre-se, estude ciências com alegria, porque a sua vida depende disso. Continue usando máscara e mantendo o distanciamento social para evitar aglomeração. O importante é a nossa saúde. Se cuidem todos.